Salve família, espero que esteja tudo bem com vocês. Para quem não me conhece, eu sou o Mister Anga e sejam bem-vindos a mais um vídeo do nosso canal. Nesse vídeo estaremos reagindo a Priscila Alcântara, cantora gospel ou ex-cantora gospel para alguns, sobre as declarações que ela deu durante um podcast sobre estar na fé e estar desviada da fé. E não deixou de cutucar sempre o meio evangélico. Então, vamos ouvir. O que é a fé para você? Uma pergunta que vale 7,5 milhões de dólares. $7 milhões. Deixa eu responder sério. Mas é sério, porque você fez uma transição de vida muito valiosa para você, especialmente para você. Você buscou uma felicidade maior, como a gente disse. Aquela felicidade do gospel era diferente, mas é uma felicidade também. Eu acho que é sobre evolução, né? Mas a fé que você transportou, a fé você transportou para cá também. Com certeza, acho que quando você entende que a fé ela é sobre raízes, você entende que independente de onde você estiver, do cômodo, da sala, do lugar, as suas raízes elas vão permanecer ali com você. Então eu tenho pra mim a fé como isso. É a raiz que eu levo comigo e que me sustenta onde quer que eu esteja, onde quer que eu vá. Então por isso que eu sou tão livre, me comporto de maneira tão livre e às vezes considerada irreverente para muita gente, mas é só porque eu tenho muita certeza da minha fé. A minha base ela é muito enraizada. Então eu tenho tanta certeza disso que eu me permito e posso transitar em lugares diferentes, sentir ventos diferentes, porque não abala, não cai, permanece, é linear, sabe? Então, para mim, a fé ela é sobre fundamento, assim, e eu sou muito bem fundamentada naquilo que eu acredito, por isso que eu sou muito livre para ir e vir. Foi isso. Sim, nós somos livres, mas quando estamos diante do cristianismo, devemos ter em conta uma coisa: a nossa liberdade não pode passar daquilo que a palavra de Deus nos ensina na Bíblia, ou seja, a nossa liberdade não pode estar acima da palavra de Deus, daí já não passa a ser liberdade, é libertinagem. Falou das críticas, né, que você não julga. Uma coisa é o comentário na internet e tudo mais, mas tem críticas que a gente não consegue fugir, porque as pessoas, enfim... Não dá para banir os... fura a sua bolha. E aí, quem sai da igreja, entre aspas, tem aquela coisa horrorosa, aquele termo desviado. Como é que foi pra você lidar, como é que, geralmente, assim, com essas críticas que você recebe, principalmente com relação à religião? Independente de como você pratica. Onde é que tá a cura disso? Porque você escutou, desculpa, é porque você escutou muita coisa, assim, a gente, né? Qualquer pessoa que conheça você sabe que isso é uma associação que as pessoas fazem à sua imagem, não que você seja somente uma pessoa que cantou gospel, não pode cantar mais nada. As pessoas falam, ovelha desviada, olha, cheia de tatuagem, não vai entrar no céu. E aí a tua vida vira um inferno, porque as pessoas se acham no direito de colocar isso sempre. Pois é. Como é que você lidou com isso? Eu tenho uma seguinte conclusão. Esse termo existe, né? Pra quem não é familiar com esse termo, é tipo assim, uma pessoa que se desviou da fé, ela é considerada uma pessoa desviada, né? Mas aí a gente tem que entrar mais desviado do quê? Aí quando as pessoas começaram a falar, ela desviou, aí eu comecei a pensar, e eu gosto muito de apropriar sobre as narrativas que me colocam, porque tá falando sobre mim. Então deixa eu ver como é que eu posso me apropriar disso aqui, pra você não criar a narrativa que você quiser, ou uma falsa narrativa. Então vou me apropriar disso. E aí eu falei, sou desviada? Aí eu falei, vou me apropriar então do termo. Sou sem desviada. Aí eu falei, faça a pergunta então a quê? Eu me desviei da expectativa das pessoas sobre mim. Eu me desviei do padrão que as pessoas exigiam de mim. Eu me desviei de um fanatismo religioso. Eu me desviei de pensamentos que eu tinha e que eu vi que faziam mais mal pro meu próximo do que bem. Eu me desviei de dogmas que homens criaram e que não é o cerne do evangelho. Então eu me desviei. Então, de tudo isso, eu sou a maior desviada. Você não vai encontrar a maior desviada do que... gente, aqui, ó. Pois é, me desviei de padrões que exigiam de mim, me desviei de fanatismo religioso, me desviei de dogmas que os homens criaram e não é o cerne do Evangelho. Pois é, tudo isso são narrativas que as pessoas, quando se desviam, usam para poder amassagear o seu ego, para tentar minimizar aquela pressão psicológica que elas possam sentir naquele momento. Procurar sempre um culpado pelos nossos atos sempre é o forte de pessoas que não querem levar a culpa ou se desviam do mundo gospel. Foi assim que aconteceu com J.A., foi assim que aconteceu com Jess, que as narrativas foram basicamente as mesmas. Pois é, Priscila, o cristianismo é regido por padrões. Então, não é padrões de homens, mas sim padrões divinos. Nós não podemos querer que o cristianismo se adeque ao nosso querer, ao nosso pensamento. O cristianismo vive-se de acordo com um padrão ou padrões divinos.
Então, cabe a nós que se achegamos a Deus, que deixamos aquela nossa vida. É aquilo que a Bíblia nos ensina aqui. Se alguém quiser vir após mim, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. Quando a Bíblia explica sobre isso, não está querendo dizer que vem do jeito que você é e o cristianismo vai se adequar de acordo com o que você quer. Não. Por isso que a Bíblia fala, nega-se a si mesmo. O que é isso? É negar aquele nosso querer para poder receber aquele novo querer que é de Deus. Ou seja, andar segundo o querer de Deus, não segundo a nossa vontade. O que nós vemos na Priscila Alcântara é que ela quer viver o cristianismo de acordo com o seu querer, de acordo com sua liberdade, fazer e desfazer segundo o que ela quer, e quer que o cristianismo simplesmente se padronize de acordo com o seu pensamento. Não, não é assim que o cristianismo é. Nós que cheguemos é que devemos nos despir do nosso eu, importa que ele cresça e nós diminuamos, ou seja, o nosso querer, o nosso ego, as nossas vaidades, as nossas ilusões, que tem que ficar de trás e que o caráter e o pensamento de Deus tem que nascer em nós. E do jeito que as coisas estão, parece que a Priscila quer que a Bíblia, ou as doutrinas, ou as escrituras de Deus se curvam perante aos desejos dela. Pois é, a Bíblia nos ensina que se alguém está em Cristo, nova criatura é, as coisas velhas passaram, eis que tudo fez de novo. Quer dizer que as coisas que nós fazíamos antes não podem vir de novo agora, entende? O nosso modo de viver não pode ser o mesmo modo de viver que a gente teve antes. Por isso que a Bíblia nos ensina que haverá diferença entre aquele que serve e aquele que não serve, entre o servo e o ímpio. Então, como é que você vai querer viver o cristianismo com a mesma vida de antes? Tem que haver essa diferença entre você que serve e você que não serve a Cristo. Então, quando não se vê essa diferença, então algo está errado e você deve se analisar o que está a falhar em você. Por isso que os discípulos, quando foram chamados pela primeira vez de cristãos lá em Antioquia, não foram eles que encheram a boca dizendo que eu sou cristão, não. O seu modo de viver em si, a sua forma de ser, a sua forma de falar, simplesmente as pessoas puderam notar esse caráter de Deus na vida deles. Por isso foram chamados cristãos, não que eles se intitularam, mas sim a pessoa que via, o povo que convivia, puderam notar essa particularidade neles, aquela diferença entre eles que servem e os que não servem. Por isso eles foram chamados de cristão pela primeira vez. E é isso que quer dizer cristianismo. Cristianismo é viver de acordo com os padrões estipulados por Cristo, não viver de acordo com o nosso padrão. Agora, quando nós queremos viver cristianismo de acordo com o nosso padrão, isso não dá certo. E quando as pessoas vêm te dizer que isso está errado, e você olha a pessoa como inimigo ou como uma pessoa invejosa, aí tu também tem que saber se analisar. Então, Priscila, quando você diz que eu tenho fé, eu tenho uma firme fé, é normal ter fé, todo mundo tem fé. Até a Bíblia nos ensina que os anjos de Satanás, os demônios, eles também creem em Deus e temem a Deus. Mas sabe qual é a diferença? A diferença é que a Bíblia ainda nos ensina que, assim como o corpo sem espírito é morto, a fé sem a obra também é morta. Então, quando as tuas obras não testificam a tua fé, aí você tem que se analisar que tipo de fé é essa que tu estás a dizer. Será que é uma fé mesmo em Cristo, firmada em Cristo? Ou é uma fé no diabo Satanás? Então, ninguém pode servir aos dois senhores. Ou há de agradar um e desagradar o outro, ou dos dois ele desagradará. Então, tu tem que saber se posicionar, que lado você está. Que Deus é esse que você serve, que te dá essa libertinagem de fazer e desfazer, andar, investir de forma escandalosa, do jeito que tu quer. É importante que as pessoas percebam que eu não estou querendo julgar e muito menos tentar impor o meu pensamento, tentar impor que ela faça e seja do jeito que eu quero. Não, simplesmente é uma opinião que eu estou tendo sobre este caso. E algo que é muito importante também, eu quero que as pessoas não esticam o dedo para apontar e muito menos para tentar impor os seus quereres e a sua vontade nela, mas sim que isso sirva de exemplo e de reflexão para todos nós, até porque ninguém tem direito de julgar ninguém, ninguém tem direito de apontar dedo a ninguém, ninguém tem direito de querer impor a sua vontade nos outros. Cada um é livre de fazer o que ele bem quer de sua própria vida, cada um faz suas escolhas, cada um faz os seus caminhos e os seus rolês, até porque ainda que eu opine, ela já tem um pensamento pré-estabelecido daquilo que é os caminhos que ela está a andar. Mas algo que é muito importante que a gente tem que ter em mente
é que todos nós um dia iremos colher daquilo que nós plantamos. Até podemos fugir de muitas coisas, mas de colher daquilo que nós plantamos, isso nunca iremos conseguir fugir de fazer. Então, que todo mundo tenha consciência do que faz, e que todo mundo tenha consciência do que está a plantar, e que quando as consequências vêm, não tentam apontar para as segundas pessoas que não, é fulano, é culpa desse, não, vocês são cozidos, são assados, não. Tenhamos consciência do que nós colhemos ou que nós plantamos lá no passado. Então é isso, pessoal, esse foi mais um vídeo do nosso canal, e diz aí no comentário o que é que vocês acharam das alegações ou das citações de Priscila Alcântara sobre o que ela disse nesse vídeo. Então é isso, se inscrevam no canal, ativem a notificação para ficar por dentro assim que cair de novo, e não se esqueçam de deixar aquele like e ajudam a fortalecer o canal. Tamo junto!